Bom dia, bom sábado, que possam se encontrar bem na companhia do Senhor. Estou aqui com o Mariano. Olá, Mariano. Olá, bom dia. Bom dia. E aqui estamos para mais uma lição, mais um estudo da lição número 11. E antes de passarmos ao estudo desta lição, como habitual, vamos orar e eu vou pedir ao Mariano que nos dirija. Sim, vamos orar? Nosso Deus que está nos céus, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor permitiu que pudéssemos estar bem. Agora vamos efetuar a recapitulação da lição estudada durante a semana. Esperamos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Perdoa-nos os pecados, em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, lição número 11, não é, Mariana? E Ruth e Esther. Nós sabemos que os relatos bíblicos, os relatos históricos da Bíblia, muitas vezes têm paralelos e têm até algumas ilustrações que ensinam lições em relação também às profecias e tudo, mas é interessante porque quando nós estudamos as histórias de Ruth e de Esther, nós, por norma, não extraímos assim tantas lições e tantos paralelos com o Apocalipse como esta semana estivemos a ver, não é? Sim. É interessante a forma como Deus usa, como Deus dirige a história e como Deus inspira as Escrituras para compilar lá estas informações, não é? E como diz aqui também no início do estudo que efetuámos esta semana, diz assim: esta semana continuamos a explorar histórias que prefiguram acontecimentos dos últimos dias, não é? Elas são uma ilustração. Ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus ajuda-nos a vermos as coisas a partir da sua perspectiva, não é? E a compreendermos como interpretar as profecias que vêm depois, que são dadas para ajudar a fortalecer a nossa fé, não é? E, portanto, aqui vemos a história de vida de duas mulheres, não é? E sabemos que mulher, ao longo da profecia, o símbolo de mulher é um símbolo poderoso, é um símbolo para a Igreja, para o povo de Deus, não é? Portanto, ao olharmos para estas duas mulheres, Sim. vemos este reflexo, não é? E é interessante porque começamos por Ruth, não é? Na lição de domingo começamos por Ruth e começamos por uma questão interessante, que é fome na casa do pão, não é? Sim, Belém. Belém, não é? Belém, o nome Belém significava casa do pão, não é? Então, o que é que temos aqui? Temos uma fome em Belém, não é? E como é que isto vai afetar esta questão de Ruth, não é? O que é que tu viste aqui nesta questão? É interessante que no mesmo livro de Ruth, logo no primeiro capítulo, na parte introdutória, nos apresenta esse momento que havia fome, havia falta de pão. Ruth capítulo 1, no versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É exatamente nessa época que havia fome nessa terra, onde um homem saiu com os seus 2 filhos, Elimeleque, e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. Eles saíram e foram para a terra de Moabe. E a sua esposa, né? Noemi. Noemi. E lá ficaram durante 10 anos. E durante esse período, os seus filhos tiveram os seus casamentos. Mas, infelizmente, tanto seu esposo, o esposo da Noemi, como Elimeleque, com os seus 2 filhos, acabaram por falecer. Falecendo, Noemi já não poderia continuar na terra de Moab e tinha que regressar. Ao regressar, aqui nos é apresentado 2 mulheres que tinham as mesmas oportunidades, mas tiveram decisões diferentes. Refiro-me que era as 2 esposas, ou a esposa do primeiro e do segundo filho. Estamos a falar de Ruth, estamos a falar de Orfa, que eram as noras de Noemi. Uma dizia que eu vou contigo, e a outra, pura e simplesmente, disse que eu não vou, decidiu regressar. Ruth, por mais que a Noemi falasse para ela que tinha que ficar, porque ela já não tinha mais nada para dar a ela,
porque o seu filho, que era o esposo de Ruth, já havia falecido, então não podia mais ficar com ela. Mas Ruth insistentemente disse que queria ir com a Noemi. Apesar das situações que Noemi estava a viver, Ruth decidiu ir com ela. Ruth decidiu estar com ela, não importa quais eram as circunstâncias. Não importa se haveria fome, não importa o que haveria de acontecer, Ruth disse que eu vou contigo. Então, por mais que Noemi estava a dizer a Ruth que tu não vais, a Ruth dizia que eu vou. E chegou a um certo ponto que Noemi disse, já que insiste, então, nós ali vamos. Então foi assim que decidiram regressar à sua terra de origem. Noemi, quando saiu à sua terra de origem, com seu esposo e os seus filhos, de certeza que ela tinha muitos bens. Mas, ao regressar, quando lhe chamavam de Noemi, ele dizia que eu já não sou a mesma pessoa. Para mim tudo é amargo, então chamem-me de Mara. De Mara. Foi assim que, regressando, e aconteceram outras situações. É interessante, não é? Porque vemos aqui estas ilustrações de uma mulher, Noemi, que começa por viver na abundância, não é? Sim. E depois, por uma série de situações e de circunstâncias, está agora numa situação de viuvez, não é? de viúva e de pobreza, não é? Não tem uma forma de providenciar como deve de ser um sustento frequente, não é? Ou seja... O mais básico possível. Exato, não é? Ou seja, temos aqui uma ilustração interessante que o autor faz com a queda. A humanidade foi criada na abundância, no jardim do Éden, onde havia fruta, havia tudo. A humanidade foi criada para governar e cuidar do jardim, mas depois, pelas escolhas que fez, pelos caminhos que seguiu, viu-se a ter que trabalhar com muito suor, com muito cansaço, muito esforço para conseguir algum tipo de sustento, não é? E temos aqui este paralelo, não é? O autor até escreve aqui na lição domingo, mais para o final, no último parágrafo, ele diz assim: como Noemi, nós fomos despojados da herança que Deus originalmente planeou para nós, e a nossa vida tornou-se num sofrimento. Originalmente, o nosso objetivo era dominar ou governar todo o mundo não caído, sob a bênção de Deus. Mas agora somos confrontados com a tarefa de subjugar um mundo caído. Não é? Fomos criados para governar a imperfeição e agora estamos num trabalho de pregar a um mundo que não quer, que de perfeição não tem nada, não é? O paralelo que apresentou relativamente ao jardim do Éden, a situação de Adão e Eva no jardim, que também viviam em abundância, aqui no segundo parágrafo, onde Deus dá orientação a Adão e Eva: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Encontramos em Gênesis capítulo 2, no verso 16. E aqui apresenta que a raça humana, no princípio, lá no Éden, começou com a abundância. E tinha um cuidado especial, que era o cuidado do Deus vivo, do Deus generoso. Mas, depois, por causa do pecado, a situação alterou. A situação alterou que, para poderem ter o sustento, para poderem ter o básico, de acordo com Gênesis 3, verso 19, Deus disse que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, essas aqui foram as palavras de Deus. Até que vocês morram,
vocês devem suar para comerem alguma coisa. O paralelo que apresenta aqui relativamente a Noemi é a situação de que antes de irem para a terra de Moabe, Noemi, o seu esposo e seus filhos estavam bem. Mas, infelizmente, depois voltam sem ter alguma coisa para comer. E já só volta Noemi e Ruth, não é? E Ruth, tu disseste bem, Ruth tem aquela expressão que é conhecida do texto bíblico, que ela diz para Noemi: não, eu vou contigo porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não é? Ou seja, aqui Ruth prefigura, ilustra, digamos assim, uma ilustração de pessoas, daqueles que, não estando originalmente na condição de povo de Deus, ao perceberem que Deus é o Deus verdadeiro, assumem esse Deus como sendo o Deus deles. Não, eu percebi que o Deus vivo, o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro e, portanto, eu quero seguir esse Deus. Portanto, o teu Deus agora é o meu Deus também, não é? Portanto, existe aqui estas palavras de Ruth, que é uma à parte à lição, prefiguram este ato de conversão, não é? Pessoas que se convertem e que se juntam ao povo de Deus, não é? E depois temos aqui na lição de segunda-feira, no estudo de segunda-feira, a questão então da continuação desta história, que é a interação entre Ruth e Boaz, né? E as ilustrações que aparecem aqui. Porque, como disseste bem, Noemi, quando regressa a Belém, à casa do pão, regressa com Ruth, e a vida delas é uma vida de duas viúvas, Sim. pobres, que já não tinham a possessão Noemi já não tinha a posse dos terrenos que pertenciam à família de Elimeleque, não é? Estariam na posse de parentes de Elimeleque. Portanto, elas não têm um terreno, uma fazenda, não têm, quanto muito, talvez alguma casita, alguma infraestrutura que em Israel houvesse para os pobres, e teriam que fazer alguma coisa para poderem ter o que comer, não é? E, portanto, o que elas começam por fazer é aquilo que o próprio Deus estabeleceu para o povo de Israel nos estatutos, em Levítico, Números, etc., quando lhes deu estatutos, que era, pelos campos agrícolas, aos agricultores fazerem então as suas colheitas, as espigas que fossem caindo à beira do caminho, Deus tinha dado instruções: não as apanhem. Deixem-nas ali, que é para os pobres e virem recolhendo. Não é? E Noemi, sabendo dessas instruções, ela, e explicando isso a Ruth também, e Ruth diz: não, espera, eu vou então fazer isto. Já tens alguma idade, eu vou. Não é? Eu vou lá, eu vou recolher as espigas, e as que recolher trago para cá, e nós fazemos alguma farinha, algum pão, alguma coisa com aquilo para termos o que comer, não é? E é neste contexto que Ruth, por providência divina, vai parar geograficamente aos terrenos de Boaz, não é? Sabemos nós que Boaz era parente de Elimeleque, não é? E portanto, a Ruth está nesta situação, está ali, enfim, a fazer a sua parte do trabalho para ter sustento, não é? E isto está no capítulo 2 do livro de Ruth. E é interessante porque Boaz reparou de alguma forma em Ruth. Talvez porque Boaz estivesse habituado, sendo ele o dono dos terrenos, estivesse habituado a algumas pessoas pobres que vinham ali já há algum tempo, e de repente está lá uma pessoa diferente, não é? Nova, não é? Diferente das que eram habituais. Não é? E ele pergunta aos seus servos: não, olha, quem é aquela moça? Aquela moça é uma pessoa nova que está aqui no grupo a recolher as espigas. Não é? E os seus servos explicam-lhe quem é. Não é? Dizem que é Ruth, que voltou com Noemi, vieram de Moabe, pronto, que estão viúvas, sem nada, etc. E é interessante porque a Escritura diz-nos que Boaz então dá um conjunto de instruções, não é, aos seus servos e à sua casa, não é?
Que instruções é que ele dá? Tu recordas-te do que vimos durante a semana? Uma das instruções que Boaz dá aos seus servos é que ela fosse também tratada como uma das suas, como uma das suas servas. E sendo tratada como uma das suas servas, ela seria também bem tratada conforme as outras estavam a ser tratadas. Essa era uma das instruções que Boaz deu. E que ninguém repreendesse ela quando tivesse a recolher as espigas. As espigas, não é? Sim. É interessante porque Boaz, e isto está aqui no capítulo 2 de Ruth, a partir do verso 8, para quem depois quiser ler em casa, Sim. Boaz começa por dizer uma coisa interessante, que ele diz assim, ele fala com Ruth e diz-lhe assim, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ou seja, Sim. o que ele diz primeiro a Ruth é, olha, não tens que ir percorrer os outros campos. Não te preocupes, vens a este e neste nós garantimos que tens o sustento. Não é? E depois Boaz, de uma certa forma, ele passa Ruth da condição de mera pobre que recolhe as espigas que sobram, quase para a condição também de serva, de empregada junto com as outras. É Sim. como se ele dissesse, vou-te contratar, entre aspas, não é? Para trabalhares aqui. Não é? Uma contratação. Quase, não é? Simplificada. Ou seja, o que o Boaz diz é, fica aqui no terreno, este terreno vens direto aqui e aqui então tens um sustento garantido, ok? Ou seja, e Boaz aqui prefigura, em termos de ilustração, ele prefigura aqui Deus, não é? Que nós, seres humanos, quando caímos em pecado, estamos numa situação em que nós não temos garantias de nada, trabalhamos arduamente, não é? E, enfim, o sustento não era necessariamente, a abundância não era garantida. Sim. Mas o que Deus faz é, mas eu tenho uma solução, eu vou-te buscar outra vez, eu vou-te chamar outra vez para perto de mim, para meu filho, meu servo, não é? E eu vou assegurar-me que o teu sustento é garantido. Não é? Portanto, temos aqui mais um paralelismo e mais uma ilustração, não é? Neste caso, a ilustração de Boaz, não é? E nós sabemos o resto da história, né? Sabemos que quando isto acontece e quando a Ruth passa durante algum tempo, todos os dias, a trazer sempre uma quantidade quase que rotineira de sustento, Noemi também, obviamente, que repara e pergunta à Ruth, e Ruth explica, olha, passei num campo de um homem chamado Boaz, ele disse-me isto assim, assim, E Noemi, percebendo que era alguma coisa de diferente, ela informa-se de quem é que é este Boaz, não é? E é interessante porque quando Noemi percebe que Boaz é parente de Elimeleque, ela percebe, ok, está aqui aquele que pode fazer aquilo que estava nas leis de Moisés, nos estatutos, que pode resgatar aquelas viúvas da sua condição de viuvez e pode ser ele como parente dizer, não, este pedaço das terras eram de Elimeleque, elas são a família de Elimeleque, então agora pode restituir a posse da terra, não é? É interessante, não é? Porque isto ilustra um bocado o que Deus faz connosco, não é? Ele criou-nos para nós termos a posse desta terra, né, que é o planeta Terra, e ele é que é o resgatador, nosso parente resgatador, que pode então, no futuro, devolver-nos as tarefas de governação da Terra. Não é? É interessante isto. Não sei se também reparaste nesta questão, não é? O que achaste deste paralelismo. Sim, e algo também muito interessante que eu reparei é a Ruth, a presença de Ruth. Talvez seria diferente se fosse simplesmente a Noemi que regressasse. Talvez não podia ser recebida tal conforme a Ruth foi recebida.
Mas a Ruth, numa primeira instância, de certeza que o Boaz não sabia quem era. Por isso que depois perguntou quem era aquela jovem. Então, algo interessante também é o facto da Ruth questionar a Boaz: por que estás a me tratar tão bem? Por que estás a me tratar melhor que as outras? Porque Ruth sentiu que ela, que vinha simplesmente para recolher espiga, ganhou um certo estatuto. Então, posso levar isto na vida espiritual e na nossa comunhão, nossa comunhão com Deus. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós muitas vezes vamos verificar que muita coisa está a ser ao nosso favor. É o que a Ruth observou quando foi nas terras de Boaz. Sim. E é interessante, não é? Agora que falas nisso, porque quando nós olhamos muito também para o Apocalipse, para as profecias que lá estão, nós vemos muito a imagem, e até mesmo nos Evangelhos, a imagem da mulher, mas da mulher num sentido muitas vezes também de noiva, não é? A noiva, não é? O povo de Deus muitas vezes é retratado como uma mulher ataviada para o seu esposo, preparada para o seu noivo, e Deus muitas vezes é representado pela figura do noivo, não é? E portanto aqui esta interação e este relacionamento e este aproximar que vai existir entre Boaz e Ruth vai ilustrar isso. Boaz, a noiva, ilustrando o povo de Deus, Ruth, a noiva, ilustrando o povo de Deus, e Boaz, o noivo que deseja a noiva, que se apaixona e que sente amor e a vontade de cuidar da noiva, prefigurando Deus, não é? Que Deus é amor e Deus tem um desejo enorme de voltar a poder recolher e abraçar a humanidade juntamente com o resto do universo, não é? E juntar a humanidade à sua família, à grande família do universo, não é? E portanto nós vemos isto, não é? E este relato acaba então de facto nesta relação de casamento e nesta união e nesta restituição das terras e da governação e da dignidade do povo de Deus, da mulher, quer seja da mulher Noemi, quer seja da mulher Ruth. Né? O povo de Deus acaba por ser restaurado pelo noivo, que é o que o Apocalipse revela que será o resultado final. Não é? Uma espécie de grande ceia de casamento quase no céu, não é? Entre o universo, Deus e a humanidade, não é? Resgatada, não é? E depois nós temos aqui esta questão, não é? E nós já vimos isto, Boaz é então o Redentor. O Redentor. Tem esta figura, ele é uma ilustração de Jesus, não é? Aquele que vai redimir, que vai justificar, não é? E o que é que tu salientas desta lição de terça-feira de Boaz como Redentor? Algo interessante que eu verifiquei é o facto de depois de Boaz casar-se com Ruth. Mas Boaz não forçou. Boaz teve que seguir o que as normas diziam naquela época. Os procedimentos. Os procedimentos todos. Nós vimos no capítulo 3, a partir do verso 4, onde no capítulo 4, isto começa no capítulo 3, nos versículos 15, 16, 17 e 18, dá continuidade no capítulo 4, onde ele chama os anciãos, da cidade, né? da cidade toda, e Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ó fulano, chega até para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. E depois, se darmos mais a leitura, continua o discurso. Quem é esse resgatador na realidade? Na realidade, havia alguém que Boaz não poderia passar por cima dele. Porque ele que poderia
ceder as terras. Mas ele disse, não, isso pode ficar na tua responsabilidade. Quer dizer, ele deu todo o poder a Boaz. Só assim que Boaz ficou livre. Algo também interessante foi a orientação de Noemi a Ruth. Para ir até Boaz. Sim. Ruth cumpriu as orientações todas, até ao momento em que Boaz apaixonou-se com Ruth e tornou-se esposo de Ruth. E ao se tornar esposo de Ruth, então, aquilo tudo que se havia perdido, automaticamente ficou restituído. É interessante, não é? Eu estava a ouvir e estava a pensar em duas coisas. Porque é interessante que Noemi percebe, pela forma como Boaz tratou Ruth, Noemi percebe que Boaz, prefigurando Deus, fez uma aproximação a Ruth. Ou seja, Boaz tomou uma iniciativa. Não é? E então o que ela diz a Ruth, sem Ruth perceber, provavelmente, faz com que Ruth faça, então, a outra metade do caminho. Não é? Ou seja, e no grande conflito é um bocado assim também. Nós, humanidade, separámos-nos de Deus. E Deus toma a iniciativa de fazer a parte dele do caminho. No ponto em que nós não conseguimos fazer. Exato. E depois, a outra parte que nós conseguimos, nós somos convidados a fazer, não é? E depois há esta questão, porque de facto Boaz era parente de Elimeleque, mas não era o segundo mais próximo dos que estavam vivos. Sim. E pelas leis, pelas regras, tinha que ser o mais próximo, a não ser que esse recusasse. Não é? E por isso este outro parente que não recebe nome, ele prefigura aqui, em termos ilustrativos, Satanás, não é? Porque Satanás, quando fez a humanidade cair, ele obteve o direito sobre a humanidade. Era ele que tinha o direito. Sim. E, portanto, para haver resgate, este direito de Satanás tinha que passar para outro, tinha que passar para Jesus. Não é? E, portanto, há esta, simbolicamente, em termos de ilustração, esta comparação. Não é? Boaz faz o procedimento, como se fazia naquela altura, que era com os anciãos da cidade, no portão da cidade, não é? Que chama este outro parente, e então é esta questão: vais assumir Ruth ou não? Ou tu queres ficar livre, então eu assumo. Sim. E o outro diz: não, eu não quero. Sim, pronto, então vamos trocar o chinelo, que era, era a forma como se assinava, vamos trocar a nossa sandália. Pronto, está aqui a prova perante toda a gente. Uma prova pública. Perante toda a gente. Os anciãos ali representam todo o universo, as testemunhas. Está aqui a prova. Agora eu sou o Redentor de Ruth. Né? É um bocado esta ilustração. Aqui está a ilustração da cruz. Quando Jesus Cristo derrota Satanás e recebe então agora ele o direito sobre a humanidade, sobre a noiva, não é? E portanto esta conversa, este ato no portão é ilustrativo daquilo que realmente aconteceu na cruz, não é? Portanto, nós temos na história de Ruth, na prática, o grande conflito. Aqui, não é? O desenrolar dele na história de Ruth, não é? E depois passamos então, até porque o tempo acelera, passamos então para a história de Esther. Estamos numa outra altura, né, da história. Estamos numa altura já posterior à de Ruth. Tempos diferentes, cenários diferentes. Exatamente. Geografia diferente, porque o povo de Deus já tinha sido conquistado por Babilónia, tinha se afastado de Deus, Deus tinha permitido a vinda de Babilónia, e a Babilónia já tinha sido conquistada pela Medo-Pérsia. Portanto, já estamos a avançar na estátua de Daniel, capítulo 2, dos metais, não é? A nível da história e das profecias. E é neste reino persa que então se desenrola esta situação, não é? Com Esther. Nós sabemos que aconteceu todo um conjunto de coisas que fez com que Esther se tornasse rainha, não é? Por sucessão a Vasti, não é? Deste reino persa. E então existe esta questão, não é? Esta questão que acontece aqui, este paralelismo entre Amã,
que prefigura e ilustra aqui Satanás, não é? E o que é que nos podes dizer sobre este Amã? Quem era ele e porquê é que ele prefigura Satanás? Amã era alguém que fazia parte da corte do rei Assuero, que lhe foi dado muitos poderes, que esses poderes todos que lhe foram dados, a comparação que eu faço com Satanás é que Satanás, quando queria ser adorado, então a partir dali começou a mostrar o seu lado ruim. Então, o que aconteceu com Amã, ele chegou ao ponto de ele ser adorado. Ele teve o mesmo desejo, não é? Teve o mesmo desejo. Esse é o paralelo que eu vou fazer, que eu faço de Amã e de Satanás. Quando ele se apercebeu que Mordecai, que era alguém que criou Esther, não se ajoelhava sempre que passasse, então ele ficou muito, mas muito chateado. E com esse todo acontecimento, depois que Esther se tornou rainha, por orientação da esposa de Amã, Amã poderia enforcar Mordecai pelo facto dele não se ajoelhar, pelo facto dele não adorar Amã. E orientou de que eles podiam enforcar ele de acordo com Esther, capítulo 5, no versículo 14. Sua esposa Zeres disse que enforque Mordecai a uma altura de 60 côvados. 60 côvados é a distância do cotovelo até a ponta do dedo do meio. E, em média, é uma distância de 60, um comprimento de 60 centímetros. Fazendo as contas, 60 centímetros, ou 50 côvados, vezes 60, estamos a falar de aproximadamente a 30 metros de altura. 30 metros de altura. Depois de Amã ter decretado de que todos os judeus, porque ele percebeu-se que Mordecai era judeu, então ele decretou que todos os judeus podiam ser mortos. Mas, quando Mordecai foi orientando, foi criando Esther, disse para Esther para que não revelasse ainda a sua identidade, qual era a sua origem. O que Amã não sabia é que a Esther também era judia. Né? Era judia. E quando Mordecai informou a Esther o que estava a acontecer, o decreto que era dado, a Esther só respondeu de que ele ainda não tinha o privilégio de ir ter com o rei. Porque quem fosse ter com o rei sem permissão, sem orientação, automaticamente perderia a vida. Algo interessante que eu verifiquei foi quando Mordecai disse para ela que mesmo que tu não fizeres nada, vai se levantar outras pessoas que vão fazer alguma coisa e tu e a casa dos teus pais hão de perecer. Esther mandou dar recado que simplesmente jejuem e orem por mim. Esther sabia que simplesmente ela sozinha não conseguiria resolver o problema. Ela, ao dar essa orientação que orem por mim, jejuem, é porque sabia que existe um Deus que poderia resolver esse problema. Esther foi uma mulher muito formosa. 3 dias depois preparou-se, passando pelo palácio, o rei, quando observou Esther, mandou parar a Esther e, segundo as Sagradas Escrituras, ele tinha um cetro de ouro, de que se ele estendesse, então significa que o rei já fez a aprovação da sua presença. Foi assim que o rei disse para ela que você vai pedir... O que é que se passa? Qual é a tua petição? No capítulo 3 capítulo 5, verso 3, então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então Esther viu que era uma grande oportunidade que tinha, mas
Esther sabiamente não disse o que queria. Disse que eu vou preparar um banquete em que o rei e Amã devem estar presentes. Então, no próprio dia que deveriam estar presentes, foi quando a esposa de Amã orientou que antes que fosse para o banquete, que enforcasse já Mordecai. Para ele ir com uma grande alegria, para ir feliz naquele banquete. E, anteriormente, foi Mordecai que informou ao rei, Assuero, a partir de alguns emissários, de que haviam dois que estavam a conspirar contra o rei. Então, o rei se lembrou, porque havia os livros de crônicas, ele, antes de ir para o banquete, foi lendo os livros de crônica, deu conta que havia alguém que salvou a sua vida e procurou saber sobre ele. E disseram que ele está mesmo aí. E perguntou qual dos dirigentes estava ali próximo. Disseram que era Amã. Amã, que vinha com um plano para enforcar Mordecai, lhe foi orientado que desse as melhores vestes a Mordecai e que Mordecai também participasse naquele banquete. Era um contraste, algo que Amã em nenhum momento estava à espera. Com isso, eu quero comparar com a situação que aconteceu com Satanás. Quando Cristo morre na cruz, em algum instante Satanás pensava que seria vitorioso. O que ele não sabia, ou talvez se esqueceu, é que com a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição seria a vitória sobre ele. Foi assim que depois foi o próprio Amã que foi morto naquilo que ele preparou para Mordecai, porque a rainha Esther depois explicou na realidade o que estava a acontecer. É algo muito interessante que depois, felizmente, o povo de Deus saiu vitorioso. É interessante, não é? Porque temos aqui várias questões, nos poucos minutos que faltam. Amã, e é interessante o que disseste, porque Amã tinha, e o autor diz-nos isto logo na primeira frase, Amã tem sede de posição e de poder. É interessante porque nós sabemos pelas Escrituras que Satanás, antes de se rebelar contra Deus, ele tinha uma posição bastante elevada no céu. Ele estava logo abaixo da divindade. Da divindade. Estava logo abaixo. E, semelhantemente a Amã no reino persa, ele estava logo abaixo do rei. Existia o rei e abaixo existia o governador, que era Amã. Sim. E, paralelamente, é esta pessoa que está logo abaixo do topo que tem a sede de poder e o desejo de adoração, né? E de subir ao topo, não é? E depois é esta questão, como ele percebe que existe um povo que não o adora, e aqui começamos a fazer o paralelismo com certos capítulos do Apocalipse que falam da marca da besta, da imposição de uma adoração, através dessa marca tem que adorar a besta e o seu sinal e que decretará um decreto de morte sobre todos os que não a adorarem, etc. Amã prefigura isto, porque Amã, vendo que há um povo representado por Mordecai que não o adora, ele enche-se na sua ira e no seu furor e faz preparativos e consegue fazer com que o rei promulgue um decreto de morte para um dia específico, aquele povo, por todo o território, aquele povo ser destruído. Não é? Temos aqui este paralelismo com os eventos finais, não é? As cenas finais. E depois temos esta questão, não é? Esther aparece em cena e Mordecai aparecem em cena, em que Mordecai diz a Esther, olha, não penses que passarás ilesa pelo decreto de morte só porque és rainha, porque o decreto de morte que diz que é para ser destruído todo o indivíduo deste povo, do povo judeu. Isso inclui-te a ti, o decreto não tem exceções, não é? E nós sabemos que no reino persa
a legislação era muito meticulosa e muito rigorosa. Quando era assinada, ninguém podia revogar, nem o rei podia revogar, e era para ser seguida à risca, não é? Portanto, se não havia nenhuma linha de exceção para a rainha, ela também era judia, também ia ser morta, não é? E então acontece o que tu descreveste. A rainha Esther, sabendo que pelas leis e pelas regras, ela, ao aparecer no jardim do palácio do rei, porque viviam em edifícios diferentes, sem ser por convite deste, ela poderia ser considerada indigna e condenada à morte mesmo ali. Ela pede então o tal jejum e oração e diz a Mordecai, olha, eu vou fazer a minha parte. Vamos jejuar, vamos orar e eu vou lá. Se morrer, morri. Sim. Pronto, né? E acontece o que tu disseste, não é? Ela vai lá, o rei vê-a no palácio, é informado, e ele faz aquilo que pela lei ele podia fazer, que era, se ele quisesse a presença e quisesse dar a palavra à rainha e aceitar a presença dela sem a castigar, ele estenderia o seu cetro para que a rainha pudesse tocar com a mão no cetro e assim estava oficializada, estava autorizada, não é? E é quando ele pergunta, então, o que é que se passa? E ela combina tudo isto, não é? E depois acontece o que tu disseste, não vou alongar muito, não é? A adoração vira-se contra Amã, não é? Sim. Passa a ser, a adoração sai de Satanás, entre aspas, e é dirigida então ao povo que representa Deus, não é? É óbvio que aqui na história é Mordecai que é adorado, mas Mordecai aqui é um símbolo do resgatador, de Cristo, não é? Aquele que vai fazer os processos para a salvação, não é? E, portanto, acontece toda aquela questão. Quando o rei e a rainha Esther revela que o plano para destruir todo o povo judeu a incluía a ela, e que era uma armadilha de Amã por causa do seu desejo de poder, né? O próprio rei não ficou agradado de ter-se sentido enganado pelo seu governador, e, portanto, foi Amã e a família que foram enforcados, não é? Mas depois ainda existe o problema, é que o decreto de morte já tinha sido promulgado. O dia estava estabelecido. E já estava estabelecido. Não é? Não podia ser revogado, não é? E, portanto, é nesta situação que Amã prefigura Satanás, neste combate por adoração, não é? E nós sabemos depois, pela continuação, né, no capítulo 8 do livro de Esther, que o que é que o rei, prefigurando, aqui ilustrando Deus o Pai, não é? Enquanto que Mordecai ilustra Deus o Filho, Jesus, o que é que o rei vai fazer? Vai emitir um segundo decreto em que autoriza o povo de Deus a defender-se. Ele não pode desautorizar o dia da matança, legalmente, mas pode agora autorizar o povo de Deus a defender-se, né, com a verdade, a fazer a verdade prevalecer, ou seja, a pregar a palavra, ilustrando, não é? A pregar a palavra, a fazer o alto clamor, pregar as mensagens ao mundo, para defender a verdade. Temos aqui esta ilustração, enquanto que Ruth prefigurava o grande conflito, na sua forma mais resumida, Esther, o relato de Esther, é uma ilustração mais específica do percurso dos eventos finais, não é? E depois temos esta expressão, e com esta expressão queria então nós terminarmos, que é esta questão que um aspecto em particular da comunicação que Mordecai faz a Esther, né? Ou seja, vamos substituir pelos significados que Jesus Cristo faz ao seu povo, né? Que é quem sabe para um tempo como este é que tu foste levantada a rainha, não é? Ou seja, o que Mordecai está a dizer a Esther é: Esther, atenção. Tu foste, Deus colocou-te nessa posição, Deus o Pai, o Rei Assuero, colocou-te nessa posição para tu defenderes a verdade num tempo como este, nos eventos finais, no tempo da perseguição. Não é? E, portanto, temos esta questão, é Cristo também nos está a dizer a nós, sua igreja, seu povo: ei, atenção, estás no tempo do fim.
para este tempo eu te levantei para tu proclamares e defenderes a verdade. Não é? E, portanto, nesta frase nós vemos o chamado do noivo, Jesus, Deus o Filho, à noiva, para defender a verdade, para pregar a palavra e para se preparar para o desenrolar dos eventos finais. Não é? E é este apelo que Deus nos faz a nós também. Sim. Na lição de quarta-feira, para terminar, tem uma questão muito interessante. Uma pergunta de reflexão. Pense nas pequenas coisas que testam a sua fé agora. Se fizer concessões a elas, as pequenas coisas, como se sairá quando chegar o grande teste? Exatamente. Esta é uma pergunta que sirva de reflexão para cada um de nós, porque muitas vezes nós não prestamos atenção nas pequenas coisas. As pequenas coisas, quando nós cedermos, então nós não estamos a cimentar o nosso futuro para as grandes coisas. Então nós precisamos prestar atenção naquelas coisas que nós, em algum momento, achamos que são insignificantes. Porque essas coisas que nós achamos que são insignificantes são as coisas mais perigosas. Quando Satanás falou a Jesus Cristo, se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães, isso pode parecer algo muito simples, porque de certeza... Parecia insignificante. Parecia insignificante. De certeza que Jesus Cristo podia fazer muito mais que transformar as pedras em pães. Jesus não fez, porque Jesus sabia que aquilo estava a vir do seu adversário, que era... Condescender ali Sim, seria falhar. Não é? Seria falhar, porque por isso é que Jesus Cristo não cedeu. Então, com essa história da rainha Esther, nós queremos dizer que nós temos que nos tornar amável. Nós vimos que, quando falamos da Ruth em relação a Noemi, a Ruth não seguiu uma outra coisa. Seguiu o bom comportamento de Noemi, seguiu Jesus, o Deus que Noemi também adorava. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter servem de um grande evangelho. Nós vimos que não precisou uma grande campanha evangelística de Noemi em relação a Ruth. O seu próprio caráter, o seu comportamento, o seu modo de viver foi o suficiente para convencer Ruth. E vamos então terminar, não é, com esta reflexão que, de facto, não é? É pelas pequenas coisas que Deus nos vai preparando para as coisas finais, as grandes coisas, não é? Que nós possamos não condescender nessas pequenas coisas, não é? Para depois também não falharmos quando chegar o tempo. Que possa ser assim para nós, que possa ser assim para si também. E vamos então terminar fazendo primeiro uma oração. Vamos orar. Grandioso Deus, poderoso Senhor, que habitas o grandioso céu, Pai. Neste momento te agradecemos por nos ajudares a compreender os paralelismos e as lições que tu nos ensinas a toda a humanidade e em especial ao teu povo, através dos relatos históricos de Ruth e de Esther, Senhor. Que tal como elas nós possamos manter-nos ligados a Ti, que possamos dizer que o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia é o nosso Deus, Senhor. Que possamos preparar-nos, Senhor Deus, e tal como Tu revelaste, Tu nos chamaste, porventura, para um tempo como este e que possamos defender a verdade, a justiça e defender a Tua vontade, Senhor Deus, independentemente das situações e circunstâncias à nossa volta. E que nas mais pequenas coisas, no desenrolar da vida, Tu nos preparas e nós nos deixemos preparar para o desenrolar dos acontecimentos finais e desses grandes acontecimentos que culminarão na volta do noivo, na volta de Jesus, Senhor Deus. Prepara a cada um de nós, prepara a cada um daqueles que nos assiste, Senhor, e que possamos, quando o tempo chegar, estarmos prontos para a cerimónia de casamento com Jesus Cristo, Salvador, Papá. Te suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém.
Um bom sábado a todos, que o Senhor vos abençoe e vemos novamente na próxima semana. Bom sábado.